Sou o professor Gentil Martins Júnior, sou sociólogo e mestre em educação pela Faculdade de Educação da UFMG. Encontro-me neste momento motivado, feliz em poder contribuir para a formação sociopedagógica de todos vocês. O Brasil, nesse momento histórico marcante, precisa de vocês. O Brasil precisa de bons professores. O nosso objetivo é formar professores adequadamente instrumentalizados, através de uma metodologia capaz de sinalizar, através da sociologia, uma conveniente orientação didática e sólida formação política, tão essencial a esta profissão. Hoje, nesse primeiro encontro, vamos falar um pouco sobre o objetivo maior da sociologia e seus fundadores. A sociologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos de interação social que interligam o indivíduo em associações, grupos e instituições sociais. Enquanto o indivíduo, na sua singularidade, é estudado pela psicologia, a sociologia estuda os fenômenos que ocorrem quando vários indivíduos se encontram em grupos de tamanhos diversos e interagem no seu interior. A sociologia é uma ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem aos diferentes grupos que formam a sociedade. O objeto de estudo da sociologia é a análise dos fenômenos de interação entre os sujeitos, as formas como essa interação se dá, seja nas camadas sociais ou nas instituições. Que seriam as instituições? As instituições são estruturas maiores dentro da sociedade. Essas estruturas regulam a vida dos sujeitos na vida social. Exemplo disso é a igreja, a família, os poderes da república e a justiça. As interações também ocorrem na forma de conflitos entre os indivíduos ou entre os grupos, da mesma forma que essas interações também podem se realizar nas formas de cooperação geradas através de relações sociais. A sociologia se firmou como ciência, a ciência social, a ciência da sociedade, a partir do momento em que os fenômenos de interação social passaram a ser explicados pela ciência, abandonando o senso comum e desvendados pelo conhecimento científico. Exemplos de fenômenos sociais bem atuais são o movimento grevista de professores e sua relação com o poder estadual ou municipal. Outro exemplo foi o número de assaltos ocorridos no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, durante o Carnaval de 2017, tão divulgado pelos meios de comunicação. Prezados acadêmicos, para fazer surgir este conhecimento como uma ciência social, debruçou-se sobre ela 4 grandes pensadores europeus: o francês conservador Auguste Comte, o revolucionário inglês Karl Marx, o francês e discípulo de Auguste Comte, Émile Durkheim e, por fim, o alemão Max Weber. Para além dessa compreensão, a sociologia quer produzir um conhecimento que é científico, possível de ser testado, comprovado, ultrapassando os limites do senso comum, desprovido de certezas científicas. A ciência social, para que fosse construída, foi submetida ao rigor do método científico. Um ramo do conhecimento, para ser considerado ciência, em nosso caso a sociologia, é preciso que rigorosamente esse conhecimento seja submetido às etapas do método científico, ou seja, a observação, a formulação de hipóteses, a experimentação, a interpretação dos resultados e, finalmente,
o momento de conclusão. Observe o slide. Aqui vale ressaltar e chamar a atenção de todos vocês, acadêmicos, que a sociologia se firma como ciência no estudo do homem em interação com outros homens. A ação da pesquisa sociológica somente ocorre nesta relação de interação. Cabe à psicologia o estudo individual do sujeito. Portanto, só há sociologia entre homens relacionando com outros homens, ou nas relações destes homens com as instituições ou grupos maiores. Exemplo disso são as relações travadas por cada jogador de futebol no interior do grupo de jogadores que formam os times. Ele fora do time, isoladamente, não é objeto do estudo da ciência social. Os grupos humanos, seja na igreja, na escola, no clube, na rodada de amigos, estão em constante movimento de relações, e são essas relações e os produtos que delas derivam é o que interessa à sociologia enquanto ciência social. Assim como as relações entre os jogadores do Flamengo são importantes para a pesquisa sociológica, os tumultos, os atos de violência e mortes que na última década têm povoado os nossos estádios são objetos de interesse da ciência social. Provavelmente, uma das perguntas mais comuns na vida de um sociólogo é também a que ele mais repete para si mesmo. Afinal de contas, o que é sociologia? Qual o seu propósito? Para que eu vou usar isso em minha vida? Bom, a última pergunta não é necessariamente a de um sociólogo, mas é com certeza uma das que nós sociólogos mais escutamos. Imagino que vocês já devem ter feito essa mesma pergunta ao seu professor. Ou já se viu perdido naquele turbilhão de nomes complicados que todos os sociólogos adoram e que muitas vezes parecem servir apenas para nos confundir. Muito bem. É simples compreender que a sociologia é uma ciência dedicada a nos ajudar a entender nossa sociedade e as formas que interagimos uns com os outros e com as estruturas institucionais, tais como a igreja, a família, os bancos, o poder judiciário e as escolas. Como principais instituições políticas, podemos citar o Estado, os poderes legislativo, executivo e judiciário, a nação, o que reúne as pessoas que compartilham costumes, tradições e valores, e o governo na sua forma plena de monarquia ou república representativa. A ciência social se ocupa de estudar com rigor os fenômenos sociais correspondentes aos comportamentos, às ações e às situações observadas em determinadas sociedades, organizações e grupos. Ocorrem frequentemente em determinados períodos da história. Um exemplo da nossa vida diária é a moda, as eleições, os acontecimentos políticos em todos os tempos. Até o final do século XVIII, a população da Europa ainda vivia no campo, produzindo para consumir. Quem não se lembra do sistema feudal que ligava o homem ao trabalho na terra? Mas isso começou a mudar com o desenvolvimento das capitais e dos centros comerciais. Se no feudalismo o trabalhador era subordinado ao senhor feudal, no capitalismo, ou seja,
Na indústria, ele se submete ao proprietário das máquinas, ou seja, aos empresários e aos industriais. A máquina a vapor foi o primeiro grande avanço na industrialização da Inglaterra do século XVIII, porque a máquina poupava o trabalho humano e ainda produzia mais. Com a produção maior, vieram maiores lucros e investimentos para os empresários. E como viviam os trabalhadores? Quais eram as condições de vida dos trabalhadores? Os trabalhadores viviam sendo explorados, que nem mulheres e crianças escapavam do trabalho duro nas fábricas, que chegavam a trabalhar 15 horas por dia. Essa situação, caros alunos, causou muita revolta entre os operários. Não obstante a excessiva carga de trabalho, recebia os operários péssimos salários, levando-os a revoltas, a sabotarem as máquinas, destruindo-as. Outros grupos de operários revoltaram-se, assistindo o trabalho humano sendo substituído pelas máquinas, causando desemprego, fome e miséria. Apesar dos movimentos de resistência dos operários, a Revolução Industrial se firmou e, junto com ela, a consolidação do sistema capitalista. O que mudou nas relações de produção do feudalismo para o capitalismo? Ora, enquanto os servos, homens e mulheres, trabalhavam e sustentavam-se nas terras do senhor feudal, partilhando, mesmo que de forma desigual, o produto de seu trabalho. Agora a situação é outra. De senhor feudal, dono da terra, para capitalistas, donos das máquinas, ou seja, dos meios de produção. A relação de servidão que havia nos feudos foi substituída por uma relação de exploração nas fábricas. A sociologia, ciência que tenta explicar a vida social, nasceu de uma mudança radical da sociedade, resultando no surgimento do capitalismo. O século XVIII foi marcado por transformações, fazendo o homem analisar a sociedade, um novo objeto de estudo. Essa situação foi gerada pelas revoluções industrial e francesa, que mudaram completamente o curso que a sociedade estava tomando na época. A Revolução Industrial, por exemplo, representou a consolidação do capitalismo, uma nova forma de viver, a destruição de costumes e instituições, a automação, o aumento de suicídios, prostituição e violência, a formação do proletariado. Essas novas existências vão paulatinamente modificando o pensamento moderno, que vai se tornando racional e científico, substituindo as explicações teológicas, filosóficas e de senso comum. Assim como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa foi outro grande e decisivo movimento que favoreceu o surgimento da sociologia como ciência da sociedade. Vejamos em breve resumo o que foi a Revolução Francesa e por que ela favoreceu o surgimento da sociologia. A França de 1789 era um país falido. Sabem por quê? A sociedade francesa era dividida em 3 estados. O clero, formado por padres e autoridades da igreja, a nobreza, que eram os burgueses ricos, que compravam os títulos de nobreza, duques, cargos políticos e administrativos. Quem assistiu às produções da TV brasileira sobre os movimentos da Inconfidência Mineira, viu em Chica da Silva e Liberdade, Liberdade, a figura do comendador.
Esse título era comprado junto à coroa portuguesa para que estes sujeitos exercessem uma forma de poder em defesa da coroa. Mas voltemos ao terceiro estado, ou seja, o povo. O povo pagava impostos para sustentar os exageros da corte, os gastos excessivos com guerras e os privilégios dispensados ao clero e à nobreza. Esses impostos eram altos e foi o que levou a população a se revoltar. Da mesma forma como estamos assistindo no Brasil atual, uma sociedade que paga tanto imposto para uma representação política mantida pela corrupção. Com tantas injustiças, a população se revoltou contra o rei e seu poder absoluto. O povo nas ruas pedia o fim dos privilégios do clero e da nobreza e a instauração da igualdade civil, ou seja, entre os membros da sociedade. O movimento teve apoio dos burgueses, que viu a má administração como um empecilho para o desenvolvimento do capitalismo. O movimento francês teve apoio de intelectuais que buscavam conscientizar as pessoas. A nobreza feudal, agora burguesia industrial, criou um Estado independente a favor das relações capitalistas. A França do século XIX, mergulhada numa situação de fome e miséria da maioria da população, de desemprego e exploração, levou o povo a invadir a Bastilha em 1789. A Bastilha era um tipo de prisão onde estavam presos os inimigos mais ilustres do rei e de seu poder absolutista. A queda da Bastilha é o fenômeno social mais importante e decisivo para a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o objetivo era fazer triunfar os ideais seculares, como liberdade e igualdade sobre a ordem social tradicional, fazendo com que essas ideias se espalhassem pelo mundo. A antiga forma de sociedade foi abolida, promovendo muitas transformações na política, na vida cultural e na economia do país, não havendo mais as instituições aristocráticas e tradicionais, possibilitando a igualdade entre todos os cidadãos perante a lei. Muitas das explicações baseadas na religião passaram a receber críticas e serem suplantadas por pensamentos racionais e lógicos, radicalmente mudando do modelo teocêntrico, tudo era explicado pela figura de Deus, para o modelo antropocêntrico, onde o homem assume o centro do processo racional de pesquisa científica. Na Revolução Francesa, encontravam-se filósofos a fim de transformar a sociedade, os iluministas, que também objetivavam demonstrar a irracionalidade e as injustiças de algumas instituições, pregando a liberdade e a igualdade dos indivíduos, que na verdade descobriu-se mais tarde que esses eram falsos dogmas. Esse cenário leva à constituição de estudo científico da sociedade. Contra a Revolução, pensadores tentavam reorganizar a sociedade, estabelecendo a ordem, conhecendo as leis que regem os fatos sociais. Era o positivismo surgindo e com ela a instituição da ciência da sociedade. Tal movimento revalorizou certas instituições que a Revolução Francesa tentou destruir e criou uma física social, criada por Auguste Comte, pai da sociologia. Outro pensador positivista, Émile Durkheim,
tornou-se um grande teórico dessa nova ciência, se esforçando para emancipá-la como disciplina científica. Foi dentro desse contexto que surgiu a sociologia, ciência que, mesmo antes de ser considerada como tal, estimulou a reflexão da sociedade moderna, colocando como objeto de estudo a própria sociedade, tendo como principais articuladores Auguste Comte e Émile Durkheim. A cidade francesa de Paris, do século XVIII, foi palco do maior movimento intelectual da humanidade, o Iluminismo. Este movimento, caros acadêmicos, tinha a ciência e a racionalidade crítica no centro de seu interesse maior, que era a difusão da ciência. Por isso, recusou o dogmatismo político e religioso, buscou a liberdade de pensamento, a autonomia e a emancipação dos homens e mulheres europeus. O Iluminismo, caros acadêmicos, reagiu ao absolutismo, às estruturas feudais, reagiu também ao poder da Igreja e sua influência. Essa influência foi chamada de Era das Trevas pelos iluministas, e assim a chamavam para retratar o poder de controle da Igreja sobre a cultura e sobre a sociedade. Em nome de Deus, foram realizadas as coisas mais horríveis, como prisões, mortes, a Inquisição com o uso da fogueira e prisões abarrotadas de torturas. Podemos citar Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau como exemplos de iluministas que interrogaram a Igreja e fortaleceram a ideia de liberdade para combater a monarquia absolutista. O movimento iluminista surgiu na França do século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade Média. Segundo os filósofos iluministas, essa forma de pensamento tinha o propósito de iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade. Os pensadores que defendiam esses ideais acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas e o misticismo que, segundo eles, bloqueavam a evolução do homem. O homem deveria ser o centro e passar a buscar respostas para as questões que até então eram justificadas somente pela fé. Mais uma forma de reforçar o poder do primeiro Estado, que já possuía o apoio da nobreza contra o povo. Percebam, prezados acadêmicos, futuros professores, que 3 grandes movimentos na Europa se desenvolveram a partir de relações sociais injustas entre o poder e as massas trabalhadoras. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, influenciados pelo movimento iluminista, levaram e possibilitaram aos intelectuais da época a necessidade de criação de uma ciência que pudesse explicar, a partir de métodos e procedimentos rigorosos de pesquisa, os movimentos sociais que se alastravam na Europa. Foi resultado dessa busca e desse trabalho exaustivo de pesquisa que propiciou o surgimento da sociologia. A sociologia é uma ciência com rigor metódico no estudo e na explicação da sociedade. Uma ciência que trabalha com o princípio da indução, como pesquisa empírica in loco, nas ruas, nas fábricas, revelando resultados partindo do particular para explicar o geral. Uma ciência, prezados acadêmicos, com neutralidade científica, sem ser normativa. Não cabe a ela impor normas, e sim estudar e explicar como a sociedade é, e não como ela deveria ser.
Criador da sociologia e do positivismo, o francês Auguste Comte, após exaustivo estudo sobre a sociedade da época, em estado estático e dinâmico, idealizou uma sociedade modelo, tendo o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. A relação estabelecida por Comte, ordem e progresso, a mesma que encontramos na bandeira do Brasil, traz uma ideologia positivista e, ao mesmo tempo, um amontoado de críticas. Ora, não é para menos. Essa ideologia nos remete a um estado de obediência civil absoluto e torna-se uma ideologia de Estado ao criar a ideia de que os movimentos reivindicatórios da grande massa trabalhadora são ilegítimos, contra a ordem social, o que mascara a condição de exploração que vivem os trabalhadores, em nosso caso, o Brasil. Para Auguste Comte, a sociedade passa por 3 estados a saber: o estado teológico, onde Deus está presente em tudo. Tudo passa a ser explicado pela vontade divina, inclusive a miséria e a exploração presente nas relações capitalistas. Outro estado é o metafísico, no qual a ignorância da realidade e a descrença num Deus todo-poderoso levam a crer em relações misteriosas entre as coisas. Como exemplo disso, a sociedade passa a viver um momento que é mágico, inaugura a era das feitiçarias, e isso é absolutamente reprovado pelo poder político do rei. É tanto que os condenados por práticas de bruxarias eram levados à fogueira, fato que aconteceu muito em Minas Gerais, durante o período colonial, em nosso caso, na Inconfidência Mineira. Outro estado defendido por Comte é o estado positivo, nome derivado do positivismo. No estado positivo, a humanidade passou a buscar respostas científicas para todas as coisas. A realidade passa a ser explicada pela ciência. Para sintetizar a nossa fala, prezado acadêmico, entendemos que o primeiro estado corresponderia à imaginação, o segundo, à argumentação, o terceiro, à observação. O estado positivo é a idade industrial, regida pelos interesses econômicos. O positivismo instaura as ciências como pesquisa daquilo que é determinado, certo e útil. A forma de governo que corresponde ao estado positivo é a república ditatorial ou científica. É neste ponto que se encontra a maior crítica ao positivismo. A expressão ordem e progresso casa muito bem com essa forma de governo, que exclui os trabalhadores da dinâmica social, que exclui os pobres do direito de manifestação, que exclui a grande maioria das decisões políticas. A expressão ordem e progresso é típica de governos descomprometidos com o bem-estar social. Trata-se de um governo comprometido com os empresários industriais e com o capital internacional. É neste ponto que surge com força total a intenção conservadora e reacionária da filosofia de Comte. O seu apoio à ditadura francesa de Napoleão Bonaparte e suas ideias de controle da opinião pública e defesa da propriedade privada e concentração do capital fizeram dele um adversário da democracia e um defensor de regimes autoritários. Até então, a astronomia, a física, química e biologia eram ciências já existentes. Eram utilizadas para explicar os fenômenos naturais. Na verdade, a sociologia é a mais nova delas e considerada por Auguste Comte
a mais importante por ser a responsável pela educação moral e reforma intelectual do homem, retirando o homem da era das trevas, onde a realidade era explicada com bases na divindade e nos mistérios da natureza, como já vimos no caso das bruxarias. Os fenômenos da natureza, bem como os fenômenos sociais, passam a ser explicados por métodos rigorosos de pesquisa científica para determinar a verdade dos fatos. Dessa forma, a vida social e as relações produzidas entre os homens recebem um tratamento rigoroso do método científico de pesquisa para explicar fenômenos sociais, como foi o caso da Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Auguste Comte também propôs uma educação positivista, onde os estudos literários seriam substituídos pela maturidade do espírito encontrada na ciência. Percebam vocês que Comte considerava que os objetos de estudo das primeiras ciências são mais genéricos e mais simples do que os objetos das ciências subsequentes, que se tornam mais concretos e complexos. A classificação também obedece à ordem histórica do aparecimento das ciências, ou seja, a sequência em que ramos do conhecimento foram se libertando das explicações teológicas, metafísicas e se tornando positivas. Matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Esta classificação implica em que uma ciência qualquer, por exemplo, a biologia, não poderia ter surgido como ciência sem que a anterior, no caso, a química, se tivesse tornado positiva, ou seja, absolutamente comprovada pelos métodos rigorosos da ciência, pelas etapas necessárias do método científico de pesquisa. Assim, após a biologia ter alcançado plenamente a positividade, chegará a vez, em meados do século XIX, dos estudos sobre a sociedade abandonarem os preconceitos teológicos e metafísicos para se transformarem numa física social, a sociologia, com a aplicação dos métodos de observação, experimentação, comparação e filiação histórica. Quanto aos autores clássicos da sociologia e a diversidade na explicação da vida social, a sociologia consolidou-se como disciplina acadêmica no início do século XX, tendo como pilar os fundamentos de Karl Marx, explicação sociológica dialética e crítica, influência na filosofia e na história. Participou como intelectual e como revolucionário no movimento operário. Outro grande sociólogo foi Émile Durkheim, fundador da Escola Francesa de Sociologia. Combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica. O alemão Max Weber realizou um estudo profundo sobre as religiões, estabelecendo relações entre formação política e crença religiosa. Isso foi a marca de sua influência no desenvolvimento da sociologia. Secularização nada mais é do que a passagem da explicação mitológica da Igreja sobre os fenômenos sociais para uma explicação científica. Nosso estudo, embora ainda em sua versão inicial, caro acadêmico, pretende ser uma contribuição para a compreensão da sociologia enquanto ciência, através do pensamento de seus três principais clássicos, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber,
com vistas a identificar suas contribuições para o estudo da sociologia das organizações na atualidade. É sob esse tripé que a sociedade pode ser cientificamente estudada e organizada como ciência acadêmica. Dessa forma, meus prezados e prezadas acadêmicos, cabe a mim lembrar-lhes de que a sociologia do mundo ajuda o homem a se conscientizar e traz para nós ideias para encontrarmos o nosso papel na sociedade. Ajuda o homem a colaborar para uma vida na sociedade mais tolerante, com transformações sociais e intelectuais, que visa diminuir os males da sociedade. Sendo assim, é o indivíduo e não a sociedade que prevalece de forma bem clara e objetiva sobre a crescente busca do conhecimento nas áreas da sociologia, tal como a psicanálise, que auxilia indivíduos a se encontrarem e se ajudarem nos processos de dificuldades resultantes dos problemas sociais, tais como o racismo, a violência contra a mulher, o preconceito com os homossexuais, as formas autoritárias de governo que produzem miséria, desemprego e violência física e psicológica. Para dar um basta a regimes políticos injustos que distanciam dos pobres a possibilidade de vida digna, a sociologia nasce com importante papel no mundo contemporâneo, assim como outras ciências, porque ela se volta especificamente para a compreensão dos problemas sociais e assim adquire reflexões e debates sobre estes problemas, com o intuito de, além de gerar pensamentos, também gerar soluções. Terminamos por aqui. Estamos neste momento, caros alunos, encerrando a nossa primeira aula. Feliz por termos chegado ao fim, com a certeza de que contribuímos para o crescimento intelectual de pessoas que farão uso desse conhecimento para despertar tantas outras consciências. Este é o nosso papel fundamental enquanto professores, libertadores de consciência. Até mais.